Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense e a gente volta aqui aos comentários ao Código de Processo Civil. Se você gosta do canal Resenha Forense, por gentileza, clica no link na descrição do vídeo, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link que te leva ao Apoia-se do canal Resenha Forense. Você pode ajudar o canal com apenas R$ 2 por mês. Certo? Antes de sairmos de cena, como eu tenho feito aqui, eu gostaria de trazer as referências bibliográficas que eu acho mais adequadas para o tema de hoje. Hoje a gente vai comentar o código na parte da denunciação da lide. A gente ainda tem intervenção de terceiros e hoje a gente fala de denunciação da lide. Rapidinho, deixa eu só mostrar alguns livros aqui. Lembrando, isto aqui não é um curso de direito processual civil, tá? Não é um curso dogmático, são comentários rápidos, práticos, é uma leitura agradável de lei seca, certo? A ideia é essa. Mas, como não é um curso, eu pelo menos deixo aqui referências boas para que os senhores, então, possam aprofundar, tá? Então, eu não vou aprofundar, como eu sempre faço aqui nos cursos, é comentário mais apto. O que eu indico? Haroldo Plínio Gonçalves, este livro aqui, não sei se a luz vai pegar, da denunciação da lide. Esse livro é muito bom para um estudo de direito comparado, muito bom mesmo. O outro que eu indico é esse aqui do Antônio Carlos de Araújo Sintra, do chamamento à autoria Denunciação da lide. Então ele fala de duas intervenções de terceiro nesse livro. A obra do Haroldo Plínio Gonçalves, esqueci de falar, é pela editora Forense, eu tenho aqui a segunda edição. Essa aqui está na RT, tá? Revista dos Tribunais de São Paulo. Essa aqui, a Rudalvin, grande a Rudalvin, né? Um homem muito culto. E Márcia Maria Bianchi Prates, Denunciação da lide, Repertório de Jurisprudência e Doutrina, RT. Aqui é mais referência jurisprudencial, tá? Para quem quer um estudo jurisprudencial, esse é um bom livro, uma boa pedida. Não é muito dogmático, não, como costuma ser o Arruda Alvim. O próximo, esse aqui é um clássico do grande Sidney Sanches, um fabuloso ministro que o Supremo já teve, Denunciação da lide no Direito Processual Civil Brasileiro, editora RT. Essa obra é muito citada, muito importante, assim, não chega a ser o magnum opus do Sidney Sanches, mas é curioso, ele gastou um bom tempo para estudar esse assunto, é um livro até razoavelmente denso. E por fim, deste autor aqui que faleceu, infelizmente, há algum tempo, Milton Flax, da editora Forense. Acho que ele era do Rio. Não é um dos processualistas mais famosos, mas o livro dele é muito bom. Ele traz um estudo bastante interessante aqui, aprofunda em muitas coisas e, se vocês notarem bem, é o maior dos livros hoje indicados, tá? Eu vou aprofundar como os autores ali fizeram? Não, tá? Eu tenho essa escusa aqui no código comentado. Vou sair de cena, então, e vamos ao código, tá? Como eu sempre faço. Saindo de cena, vou minimizar aqui. Ok. Estamos aqui, então, mostrando o código. O que a gente vai comentar? Denunciação da lide, tá? Denunciação da lide. Vamos trazer algumas notas iniciais para vocês entenderem o assunto. Ó, notas iniciais. Lembrando, sempre, não temos aqui concurso de processo civil. Tá? Então, fica o aviso. Mas, notas iniciais sobre o tema denunciação da lide. Vamos falar um pouquinho de denunciação da lide. Primeira coisa que eu quero trazer, que é importante, e eu costumo sempre salientar isso em sala de aula, tá? Olha só, questões terminológicas. Questões terminológicas. O nome do instituto hoje analisado é denunciação da lide. Não é denunciação à lide. Ok? Tomem cuidado com isso. É uma denunciação da lide, certo? Aliás, o Código de Processo Civil é expresso neste sentido. Denunciação, eu sei que está redundante, mas tem muita gente que troca tudo. Da lide. Você denuncia da lide, tá? É uma denunciação da lide a alguém. A alguém. Não é denunciação à lide, é denunciação da lide a alguém, tá? Se eu pudesse trazer um conceito, é muito
é mais fácil entender a denunciação da lide do que conceituá-la, por incrível que pareça. Mas olha só, conceito. Eu vou escrever assim, ó. É melhor entender o instituto ao invés de simplesmente conceituá-lo. Conceituá-lo. Mas é possível afirmar que a denunciação da lide é uma demanda regressiva condicional. A denunciação da lide é uma demanda regressiva condicional. Certo? E aí eu vou colocar assim, ó. Palavra-chave. Falou em denunciação da lide, você tem que lembrar dessa palavra aqui. Aqui eu acho que vai um hífen, né? Isso, é isso aí. Palavra-chave. A palavra-chave da denunciação da lide é garantia. Certo? Aliás, os italianos chamam a denunciação da lide de chamamento em garantia. No italiano, eu até peguei aqui no livro do Haroldo Plínio, é chiamata in garantia. Garantia. Opa, garantia. Chiamata in garantia, como dizem os italianos. Salvo o melhor juízo, artigo 109 do Codice de Procedura Civile. Tá? Eles escrevem assim, ó, CPC italiano. CPC italiano. É desse jeitão que eles colocam aí, ó, CPC, com os pontinhos e tudo minúsculo. Vocês podem notar que os italianos escrevem assim, Codice Procedura Civile, ou de Procedura Civile. É o CPC italiano. Acho que é o artigo 109, né? Artículo 109. Não tenho certeza agora, mas é chiamata in garantia, ou garantia. Não sei qual é a entonação agora no italiano ali, mas é assim que escreve. Chiamata in garantia, ou garantia. Ok? Certo? Podemos avançar? Deixa eu tirar esses avisos do Word aqui para não ficar esse grifo feio. Então, essa noção inicial, para quem é mais experiente, parece bobinha, mas para o aluno de graduação é importante trazer. E vejam, vou colocar assim agora, ó, esquema da denunciação da lide. Eu quero que vocês entendam o seguinte desenho, tá? Prestem atenção nisso. Imaginemos que A propõe ação contra B, pleiteando o domínio de algo. O domínio é a propriedade, certo? Ele quer discutir a propriedade, certo? Então, A é o autor e pede contra B o domínio de uma coisa que está com o B, certo? O B havia comprado tal coisa de C. Se B perder, A sofrerá os efeitos da evicção. Fiquem tranquilos, a gente vai falar da evicção daqui a pouco, eu vou conceituar, vai ficar tudo certinho, tá? Mas entendam isso. Lembra que eu falei que a palavra-chave da denunciação da lide é a garantia? Olha aqui, ó, garantia. E a lei, ou melhor, a garantia é uma... a evicção é uma garantia da lei. É uma garantia legal. Então, em favor de B, contra C, há a garantia da evicção. B, vou colocar assim, ó, B poderá requerer enunciação da lide de C, ou melhor, AC. Certo? E aí, na verdade, o importante aqui não é nem o exemplo. O importante é visualizar como você tem que pensar a denunciação da lide. E, aliás, cabe uma crítica ao Código de Processo Civil, eu vou trazer daqui a pouco. Mas, ó, vocês percebem que nós temos, neste caso, nós temos um processo. Vou colocar assim, só um caderno processual. E, pelo amor de Deus, aspas, tá?
Ó, tem aspas aqui, tá? É um processo, só um caderno processual com aspas, pelo amor de Deus. Ou seja, só um volume de autos, ok? Nós temos um processo e duas demandas distintas dentro deste mesmo processo. Olha só, vou colocar assim, ó. Demanda 1, A contra B. Demanda 2, B contra C. Ah, olha como fica mais claro. Olha a denunciação da lide. É assim que a denunciação da lide opera. A contra B e B denunciando, operando a denunciação da lide AC, B contra C. Olha como cruza, né? Então, por que eu disse que traria críticas ao CPC? Porque o CPC transforma tudo isso em litisconsórcio, o que é dogmaticamente criticável. Tá? São duas demandas no bojo dos mesmos autos. É exatamente assim que a denunciação da lide funciona. A contra B e B denunciando da lide a C, B contra C. Certo? Por favor, enxerguem isso. Se vocês entenderem isso, vocês entendem a denunciação da lide. Tá? Deixa eu só tomar uma água aqui e eu vou avançar. Ok? Voltando então. Agora, feitas essas considerações, eu gostaria então de avançar nos comentários ao código. E acreditem, esses comentários aqui, iniciais, ajudam muito a entender a matéria. Tá? A palavra-chave é garantia. E, por favor, entendam esse esquema aqui. Eu vou fazer um grande destaque. Ó. Entendam isso aqui. Isso é denunciação da lide. A contra B, B contra C. Claro, isso se a denunciação da lide for feita, for requerida, pleiteada por B, tá? Contra um terceiro. Ok? Vamos ao código? Olha só. É admissível, artigo 125, CAPT, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Promovida por qualquer das partes. Já vou fazer um comentário aqui. Note bem. É raro, mas não é impossível que o autor requeira a denunciação da lide. Muita gente acha que só o réu pode pleitear denunciação da lide. Entendimento equivocado. O código é claro, ninguém repara nisso. Olha aqui, ó. Promovida por qualquer das partes, qualquer um pode requerer denunciação da lide, autor ou réu. É raro, mas não é impossível que o autor requeira a denunciação da lide. Deixa eu tentar dar um exemplo. Vamos ver se eu consigo pensar no exemplo. Olha só um exemplo. Ó, fulano compra um veículo de Beltrano. Fulano compra um veículo de Beltrano, certo? Na posse do carro, acreditando ter seu pleno domínio, fulano recebe mensagens de WhatsApp de um estranho que ameaça, entre aspas, né, ameaça ser o verdadeiro dono do bem. Fulano, receoso de perder o carro, propõe ação declaratória de domínio contra o terceiro. Vamos chamar o terceiro estranho, vamos chamar o terceiro de Zé, vai, para ficar bem diferente. Então, fulano receoso de perder o carro propõe ação declaratória de domínio contra o terceiro, ou seja, fulano X, né, contra Zé. Ok? Nada impede que fulano, já na inicial, requeira denunciação da lide àquele que foi o seu vendedor, isto é, o senhor Beltrano. Percebem? Olha só como fica. Demanda 1. Fulano contra
Zé, demanda 2, fulano contra Beltrano. Na demanda 1 de fulano contra Zé, nós temos a tutela puramente declaratória de domínio. Na demanda 2, nós temos o fulano contra o Beltrano, aquele que havia vendido o veículo para o autor da ação proposta contra Zé. Percebem como o autor pode ser o litis denunciante, certo? E vejam, demanda 1, autor réu, demanda 2, litis denunciante e litis denunciado. Nos mesmos autos, fica tudo no mesmo caderno processual. Este é o esquema correto da denunciação da lide. Este é o esquema clássico, romanístico, mais conhecido da denunciação da lide. Ela sempre foi pensada assim, litis denunciatio. É assim que funciona, que opera a denunciação da lide. Aliás, o que eu falei no começo do vídeo? Que é uma denunciação da lide, que é uma demanda regressiva condicional. Ou seja, se o juiz julgar improcedente o pedido declaratório de fulano, então é sinal que, na verdade, o domínio nunca foi de fulano, mas sim de Zé. Ou seja, Zé teria razão, seria uma ação dúplice aqui, né? Porque a improcedência contra fulano, na verdade, traz um efeito prático muito favorável para Zé. E aí o juiz reconhece, realmente, o carro é do Zé. Então, Beltrano, você que havia vendido o carro para o fulano, terá de responder civilmente por isso. Terá de enfrentar os efeitos da garantia legal da evicção. Olha aqui, ó, 2 demandas, tá? Deixa eu dar uma destacada. Acho que vocês entenderam isso, né? Mais claro que isso, só desenhando. E eu vou fazer um desenho daqui a pouco. Tá? Então, voltando ao CAPT. É admissível a denunciação da lide, já entendemos como é que ela funciona. Promovida por qualquer das partes, já vimos que autor ou réu poderão manejar a denunciação da lide. Geralmente é o réu, tá, pessoal? Mas nada impede, como a gente viu, que o autor requeira a denunciação da lide, tá? Inciso 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Esta é a hipótese 1 de denunciação da lide. Já já eu vou comentar. Vamos ler o inciso 2. Também cabe denunciação da lide a aquele, por isso que é denunciação da lide a alguém, ó, a aquele, denunciação da lide a aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Os 2 destaques que eu fiz aqui deixam claro quando cabe denunciação da lide. Acabou aquela confusão dos 3 incisos do CPC de 73. Nessa parte aqui eu gosto do Código de 2015. Então, denunciação da lide, palavras-chave, ou melhor, palavra-chave, garantia, e aí subpalavras-chave, você pode pensar na evicção e na ação regressiva. Sempre que couber regresso, em tese caberá denunciação da lide. Tá? Vamos comentar o inciso 1. E aí, a lógica do inciso 1, vou colocar assim, ó. A lógica do inciso 1, comentado acima, se aplica com adaptações ao inciso 2. Já já eu vou falar do inciso 2, então, de novo. Vamos comentar um? Olha só, cabe denunciação da lide ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Primeira coisa, vamos comentar então a lei aqui. O que é evicção? Marcelo, o que é evicção? Eu sempre esqueço o que é evicção. Olha só, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves, evicção é perda da coisa em virtude de sentença judicial que a atribui a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato. Haverá evicção, diz o referido civilista, abre aspas de novo, quando o adquirente venha a perder
total ou parcialmente, lembrando então que cabe a evicção parcial, tá? Isso vocês estudam em direito civil. Então, quando o adquirente vem a perder total ou parcialmente a coisa por sentença fundada em motivo jurídico anterior e vincere est, vincendo ou vincendo, estou confundindo com o italiano aqui, é latim, e vincere est vincendo em judictio aliquid alferre. Ok? Isto consta, repito, da obra do professor Carlos Alberto Gonçalves. Certo? Um aviso. Vale lembrar que Maria Helena Diniz colaciona recente jurisprudência admitindo, em casos excepcionais, a evicção independentemente de sentença judicial. Exemplos dados pela professora Maria Helena Diniz. Letra A. Perda do domínio do bem pelo implemento de condição resolutiva. Letra B. A apreensão policial da coisa em razão de furto ou roubo anterior à sua aquisição. Letra C. O adquirente ficar privado da coisa por ato inequívoco de qualquer autoridade. Então, um ato administrativo também pode ser um fato gerador da evicção, né? Como mostra a grande professora Maria Helena Diniz. Deixa eu desmembrar os exemplos aqui. Então, exemplos da professora Maria Helena Diniz, tá? Perda do domínio do bem por implemento de uma condição resolutiva, aí não é nem ato administrativo, é puramente negócio jurídico mesmo. Letra B, apreensão policial da coisa em razão de furto ou roubo anterior à sua aquisição. Letra C, o adquirente ficar privado da coisa por ato inequívoco de qualquer autoridade. Ok? Certo? Vamos dar um exemplo. Um exemplo de evicção. Retirado, aliás, deixa eu fazer uma marca aqui. Retirado do curso de Direito Civil do próprio canal Resenha Forense. A primeira turma fechou as inscrições, mas fiquem atentos à abertura de matrículas da segunda turma em breve. Tá? Fiquem atentos, www.resenhaforense.com, tá bom? Então, eu vou tirar o exemplo do nosso curso, tá? E aí eu vou até colocar um desenho aqui. Olha só, exemplo. João, falso dono, aliena em favor de Marcelo. João, falso dono, aliena em favor de Marcelo, coisa que, na verdade, é de Gabriela. O João era o falso dono. Ele alienou para mim, Marcelo, coisa que, na verdade, era da Gabriela. Então, o que nós temos aqui, né? Em tal exemplo, temos, número 1, um falso dono, João, chamado de alienante. E 2, um adquirente de boa-fé, Marcelo. E preste atenção nisso, Marcelo é o evictor. E 3, olha os 3 personagens da evicção. 3, a verdadeira dona, Gabriela, que é a evictora. Então aqui nós temos os 3 personagens. O Word nem reconhece evictora. Aqui nós temos os 3 personagens da evicção. Deixa eu colocar uma letra maior aqui. O alienante, o evicto e a evictora. Certo? O falso dono é o alienante. O adquirente de boa-fé é o evicto. E a verdadeira dona é a evictora. Tá? Este exemplo, meus amigos,
A parte evictora, Gabriela, poderá mover ação de evicção, entre aspas, tá? Contra o evicto, que é o Marcelo. Este, por sua vez, né, o Marcelo, por sua vez, faz jus ao regresso, olha a palavra-chave aqui, ó, regresso, garantia, certo? Contra o alienante, que é o João. Isso é denunciação da lide. É assim que cabe denunciação da lide. E aí eu vou roubar um desenho do curso, tá? Vou pedir licença aos alunos, eu vou ter que colocar um desenho aqui que está no nosso curso completo de Direito Civil. Olha o esquema da denunciação da lide. Opa, peraí, deixa eu achar. Olha aqui o desenho, bonitinho. Deixa eu dar um, ó, para deixar bem na tela aqui. Peraí, olha aqui, ó. O exemplo que eu dei, ó. Pera lá, aí. Enquadrou? Enquadrou. Olha só. João era o falso dono. Sigam o mouse aqui, meus amigos. João era o falso dono, o alienante. Ele aliena a coisa para o Marcelo, adquirente evicto. Mas havia a verdadeira dona, sempre houve a verdadeira dona do bem, a evictora Gabriela. A evictora Gabriela percebe este problema e move uma ação de evicção contra mim, contra o Marcelo, o evicto. Eu vou perder a coisa. Eu tenho, em tese, uma ação de regresso contra o João, falso dono. Nada impede, meus amigos, a ação de regresso, uma ação autônoma, em autos apartados, tudo bonitinho, etc. Mas cabe denunciação da lide. E aí, no caso, nós teremos demanda 1, Gabriela, autora, Marcelo, réu. Demanda 2, Marcelo, litis denunciante, ou seja, o autor da denunciação da lide, contra João, litis denunciado, ou seja, o réu da denunciação da lide. Percebam, nos mesmos autos, autor contra réu, litis denunciante contra litis denunciado. A solução do código, que eu vou falar mais tarde, de haver um litis consórcio, é muito ruim, tá? Por favor, entendam isso. Então, demanda 1, Gabriela contra Marcelo. Se houver denunciação da lide, então, do Marcelo. Demanda 2, Marcelo contra João. Então, Gabriela versus Marcelo, demanda 1. Marcelo versus João, demanda 2. E a demanda da denunciação da lide é condicional. Se Gabriela lograr procedência em seu pedido, então haverá o preenchimento da condição que assim traz a procedência da denunciação da lide. E aí o juiz, na mesma sentença, resolve o problema. Entenderam? Isso é denunciação da lide, meus amigos. É tão simples quanto parece. Só que a doutrina, às vezes, não a doutrina clássica, mas eu vejo, assim, uma parte da literatura enroscada nisso. E é simples. É simples. É só você parar de achar que há o litisconsórcio, como diz o código. Eu vou criticar mais tarde. Tá bom? É exatamente isso. Aliás, eu diria até que é uma condição suspensiva, né? É uma demanda em condição suspensiva. Então você precisa de um evento futuro incerto, qual seja a procedência da demanda principal, para que haja então análise da denunciação da lide. E, claro, a sua procedência também. É uma condição suspensiva, né? O evento futuro e incerto, se verificado, eficaciza a própria pretensão, traz o efeito, certo? Mas isso aqui não é um curso de direito civil, tá, meus amigos? Eu não posso aprofundar aqui. Se vocês quiserem entender melhor a própria evicção, comprem o nosso curso de direito civil na segunda turma aqui nesse link, tá? resenhaforense.com. Vale muito a pena, tá? Isso aqui não é nada. Perto do que tem lá no curso, isso aqui é bem básico, tá bom? Inciso 2, olha só, também cabe denunciação da lide àquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. A lógica do inciso 1 que eu acabei de comentar se aplica com adaptações ao inciso 2. No fundo, a evicção entra aqui também, porque a evicção, na verdade, obriga alguém por lei a indenizar numa ação regressiva. A evicção é uma garantia legal, então acaba entrando aqui. Mas vamos então tocar os comentários. Entenderam? Posso ir adiante? Posso ir adiante. Então, ó, parágrafo 1º do artigo 125. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui, olha só. Está resolvida, deixa eu dar o zoom, que eu esqueço de dar o zoom. Ó, está resolvida a discussão a respeito de a denunciação da lide ser dever, ônus ou faculdade. O Código de Processo Civil
e 2015 deixa claro que não haverá preclusão no caso de uma das partes não pleitear a ação regressiva através da denunciação da lide. É só isso, tá, meus amigos? Então, lógica. Não foi possível a denunciação da lide, caberá sempre ação autônoma. Ou, né, vou colocar assim, ó, lógica 1, não foi possível denunciação da lide, caberá sempre ação autônoma. Lógica 2, não quis a parte requerer denunciação da lide, caberá ainda ação autônoma. É só isso, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. Respeita-se, assim, a garantia fundamental de acesso à jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. O entendimento aqui não afronta a Constituição da República, não tem problema nenhum. Então você pode pleitear o regresso via denunciação da lide, o juiz indeferiu, não tem problema, você move uma ação autônoma. Você esqueceu, não tem problema, você move uma ação autônoma. Tá? No fim das contas, a denunciação da lide é uma ação autônoma dentro dos próprios autos. Acho que o único, eu vou colocar até assim, o único efeito prático que merece alguma discussão é o juízo natural do regresso. Sabe por quê? Olha só, pessoal. Se o interessado optar pela denunciação da lide, acabará lidando com uma jurisdição, ou melhor, com uma competência, a meu ver, funcional. O juiz da demanda principal será necessariamente o juiz da demanda decorrente da denunciação da lide. Agora, olha só, por outro lado, se o interessado optar pelo caminho de uma ação autônoma, então, em tese, haverá distribuição normal de sua inicial. Pode acabar, pode ser, na verdade, pode ser que o juízo competente da ou vou colocar assim, pode ser que o juízo competente desta seja diferente do juízo que atua na demanda originária. Acho que ficou claro assim. Isso é interessante, eu não vejo a doutrina discutir esse assunto. Porque a denunciação da lide necessariamente será o mesmo juiz. Agora, a ação autônoma não. Né? Você tem a distribuição, em tese pode... Imagine uma cidade com duas varas cíveis. Há uma ação na vara cível, na primeira vara cível. Se o réu ou o autor tanto faz pleitear denunciação da lide nos autos da demanda principal que está na primeira vara cível, o juízo competente da denunciação da lide será o juízo da primeira vara cível. Agora, se optar pelo caminho da ação autônoma, nada impede uma distribuição livre, né, desta inicial, e o sorteio pode acabar caindo com a segunda vara cível. Em tese, não há problema nenhum. Eu acho isso muito interessante. Eu nunca vi a doutrina discutindo isso. Certo? Fica aí o aviso. Parágrafo 2º do artigo 125. Vamos lá. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato, na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo proceder nova denunciação, hipótese em que o direito de regresso será exercido por ação autônoma. Ou seja, o Código de Processo Civil parece querer evitar o tumulto processual. Imaginem 3 denunciações da lide, né? A denuncia opera a denunciação da lide de B, B
então pede denunciação da lide de C e C pede denunciação da lide de D. Não pode. O código é claro, admite-se uma única denunciação sucessiva, só uma vez, promovida pelo denunciado. Então, o litis denunciado poderá requerer denunciação da lide. Então, por exemplo, A contra B, B requer denunciação da lide de C. C pode requerer denunciação da lide de sua seguradora, por exemplo. E só, esse é o limite. A seguradora não poderá operar denunciação da lide. Este é o limite. Nada impede, obviamente, nada impede, evidentemente, ação autônoma, pessoal. Preste atenção nisso. E aí eu volto a essa parte aqui, ó. Respeita-se assim a garantia fundamental de acesso à jurisdição. Sempre caberá, meus amigos, caberá sempre ação autônoma. Percebam isso. Denunciação da lide é um instrumento facilitador, é um instrumento de economia processual. Ok? Ela é uma ação. Ela é uma ação. E se não couber denunciação da lide, cabe ação autônoma. Vamos lá, artigo 126. Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar melhor. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor. Olha como cabe denunciação da lide do autor aqui, ó. Está aprovado, está no código. Ou na contestação, se o denunciante for o réu, o que me faz lembrar daquele caput lá, olha aqui, ó, do artigo 125, promovida por qualquer das partes. Qualquer parte pode promover denunciação da lide. Voltando aos nossos comentários, artigo 126. A citação do denunciado será requerida na inicial se o denunciante for o autor, ou na contestação se o denunciante for o réu. Ou seja, quem requerer denunciação da lide terá de qualificar o litis denunciado para fins citatórios, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Como a nossa leitura não é preguiçosa, não pode ser, eu trouxe aqui o artigo 131, meus amigos. Porque aqui o negócio é sério, tá? Olha o que diz o 131. Como eu vou comentar no próximo vídeo, eu só vou ler. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, olha só, a citação do litis denunciado, adaptando, a citação do litis denunciado deverá ser operada em 30 dias, sob pena de ficar sem efeito a denunciação da lide. E se ficar sem efeito, Marcelo, eu volto aqui, ó. Caberá sempre ação autônoma. É simples, meus amigos. Denunciação da lide é simples, tá? Então, esse é o caput do 131. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Ou seja, adaptando. Se o litis denunciado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária subseção judiciárias ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Era 30 dias em regra, mas se o litis denunciado residir noutra comarca, seção ou subseção judiciárias, aí o prazo sobe para 2 meses, tá? E se passar 2 meses, mais uma vez, ó, sob pena de ficar sem efeito denunciação da lide. E se acontecer isso de ficar sem efeito a denunciação da lide, Marcelo, caberá ainda a ação autônoma, ok? Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então, mais uma vez lembrando que cabe a denunciação pelo autor. Mas eu não gosto dessa solução de que o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante, acrescentando novos argumentos à inicial, com citação do réu. Eu acho que essa solução não é boa, tá? Isso é muito criticado por parte da doutrina, e eu concordo com essa crítica, tá? Eu acho que o esquema da denunciação da lide é esse aqui que eu mostrei para vocês. 2 demandas, um processo, tá? Não tem isso. Eu não consigo enxergar isso do litisconsórcio. Voltando, então, ao CPC, artigo 128. Aqui é o mais frequente. Feita a denunciação pelo réu. Inciso 1.
Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsórcio, então vai ser um litisconsórcio, do litis denunciante com o litis denunciado. Mais uma vez, eu critico essa solução do código pelas razões que eu já mostrei aqui no vídeo, tá? Mas vamos ler a lei. Se o denunciado for revel, o litis denunciado for revel, o litis denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação à ação regressiva. Então aqui prova que a denunciação da lide é uma ação condicional de regresso. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa, ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência de regresso, ou melhor, da ação de regresso. Eu acho que o inciso 3 é o que mais deixa claro isso aqui que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Isso é denunciação da lide, ó. Demanda 1, demanda 2 nos mesmos autos. Tá? Veja o começo do vídeo, eu expliquei tudo isso no começo do vídeo. Voltando ao código, vamos terminar a leitura de hoje. Parágrafo único do 128. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Claro, né? Claro. Aí tá certo. Ora, o cumprimento de sentença se dará nos mesmos autos contra o réu, caso o litis denunciante seja, caso o litis denunciante seja o autor, e este tenha sido o, entre aspas, vencedor, e contra o litis denunciado, tá? Caso vencedor, entre aspas, o autor e o, naturalmente, o autor e o litis denunciante. Eu sei que fica estranha essa palavra litis denunciante, o Word nem reconhece, mas eu suponho que seja assim, tá? Ok, meus amigos, para terminar, artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Exatamente, olha só, isso prova, ó, o código, o CPC, o código deixa claro que a denunciação da lide é um regresso em condição suspensiva. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Mais uma vez, o CPC deixa claro que a denunciação da lide é um regresso em condição suspensiva. Lembra que eu falei no começo da aula? É uma demanda regressiva condicional. Ok? Meus amigos, é isso. Termino aqui os comentários. Deixa eu voltar a cena aqui para nós. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu usei esse microfone diferente aqui. Esse fone aqui é confortável, então nem tirei. Gravei, espero que vocês tenham gostado. Eu volto no próximo vídeo. Acho que eu vou falar de chamamento ao processo. Deixa eu olhar o código aqui, vai. Espera lá, CPC. Deixa eu abrir o CPC. Chamamento ao processo. É isso aí, artigo 130. Meus amigos, é isso aí então. Abraço forte, até o próximo vídeo.